Olá, chegamos à cidade de Cruz Alta para apresentar para vocês mais uma linda obra realizada pela Serrana Casas. Vamos ver os detalhes dessa obra? Iniciando pela parte externa, a gente já observa que o terreno apresenta um certo desnível. Isso a gente consegue observar pela altura das pedras aqui na frente na área, aumentando bastante a altura lá atrás, onde fica um dormitório e a suíte. A gente aumenta o nível das pedras para deixar então o terreno, corrigindo o desnivelamento do terreno. Temos colunas maciças em toda a área, isso melhora a estrutura da obra, deixando um acabamento ainda melhor. Telhado com telha de barro natural, com manta aluminizada térmica na extensão de toda a obra. Coluna sobre o banheiro, que nós chamamos de torre de caixa d'água. E olha o detalhe do revestimento. O capricho do cliente sempre faz uma grande diferença. Observamos um rasgo no telhado, nós chamamos de mansarda. Como eu tenho madeiramento à vista, a gente vai ver isso lá dentro depois na área social, que é o forro acompanhando o telhado da casa, a gente consegue colocar um vitrô lá em cima, fazendo a entrada de luz bem pertinho do forro do telhado. O madeiramento à vista na área social é continuado em toda a extensão da varanda, bem como todo o beiral da casa. A gente vai ver maiores detalhes agora, vem comigo. Nessa parede da suíte, eu quero ressaltar para vocês uma coisa que é muito comentada, que é a largura das madeiras. Aqui nós temos uma Itaúba um pouquinho mais estreita e um pouquinho mais curta, fazendo necessário então o uso de uma vista, ou mais conhecido também como mata junta. A união das duas madeiras sendo coberta por uma vista. Isso interfere na obra de forma alguma. A madeira um pouquinho mais estreita é de menor qualidade em relação à mais larga, de forma alguma. A única coisa que a gente tem de diferença aqui é a estética, que vai do gosto de cada um. Então a mata junta ou a vista para cobrir a união com as duas madeiras. Mas olha só o cuidado do alinhamento de uma com a outra. A gente tem aqui praticamente uma madeira contínua, entregando a mesma qualidade de uma madeira mais larga. Esse é um projeto de 75 metros de casa e mais 26 metros de varanda, totalizando 101 metros quadrados. Olha o banheiro da suíte onde está, a partir da parede do quarto, para otimizar espaço no interior da casa. Estamos na varanda. Entrada principal, uma porta pivotante de 1,10 por 2,10. E aqui ao lado uma porta-janela de 1,60 por 2,10. Internamente a gente vai ver melhor esses dois detalhes. Eu quero mostrar para vocês os detalhes de recorte, acabamento do madeiramento à vista dessa varanda. Olha o recorte da coluna, fazendo o encaixe perfeito da sustentação do telhado. E olha a união dessas duas madeiras. Perfeito! Dá uma olhadinha nesse outro detalhe de acabamento dos caibros que sustentam o telhado, com o espelho e com a linha de sustentação desse telhado. Dá uma olhadinha. Mais um detalhe que eu quero mostrar para vocês de acabamento, aqui em cima da porta de entrada. Olha a união dessa guia de sustentação com os caibros e os detalhes de acabamento. Perfeito, né? Chegou a hora de conhecermos o interior dessa casa. Vem comigo. Chegamos à área social. São 35 metros quadrados de área integrada entre sala de estar, jantar e cozinha. Olha o que faz a divisão dos ambientes. Aqui nós temos apenas um sofá, fazendo a divisão então da sala de estar com a sala de jantar. O ambiente é totalmente aberto. Forro acompanhando o telhado, permitindo a colocação de vitrôs, então deixando entrar a luz, deixando o ambiente ainda mais iluminado com a luz natural. Bem como a mansarda que a gente viu lá fora, permitindo também a colocação de um vitrô. Na parte interna, nós temos a madeira de cedrinho como revestimento.
Lá na parte de fora, então, a Itaúba, nós temos toda a parte de colunamento e na parte interna revestida, então, com cedrinho. Tanto na parte de parede, que é a forração, como na parte de cima, no telhado. Forro, então, em cedrinho e duplagem em cedrinho, parede dupla. Isso também permite uma casa bem mais climatizada. O calor não passa para a parte interna por ser uma parede dupla, assim como o frio também tem dificuldade de penetrar nessas camadas duplas de parede. Vista a área social, vamos dar seguimento então. Aqui nós temos o banheiro social da casa. E temos depois um dormitório e uma suíte. A suíte, como nós mostramos lá fora, tem um banheiro externo, deixando maior metragem para o dormitório. Vou mostrar para vocês no detalhe. Estamos na suíte. Um dormitório de 14 metros quadrados. A diferença então da área social já começa no forro. Aqui nós temos um forro plano a 2,60 metros de altura, diferente do madeiramento à vista. Porque normalmente a gente precisa de um forro mais baixo nos dormitórios, que a gente climatiza o quarto com maior facilidade. É a suíte, então nela nós temos um banheiro, mas olha só, foi colocado a partir da parede final do dormitório. Eu perderia em torno de 3,5 metros quadrados trazendo esse banheiro para dentro. Então nós temos a possibilidade, lógico, que respeitando a forma construtiva, de encaixar um banheiro na parte externa. Então nós temos aqui o banheiro da suíte a partir da parede final, mais 3,5 metros de obra a partir da parede do quarto. A opção que o cliente tem para as janelas maxiar como essa da suíte, por exemplo, é a colocação dessas barras de segurança. Vimos a suíte e agora vamos para o segundo dormitório. Também com 14 metros quadrados, pode ver que comporta facilmente uma cama de casal, deixando uma boa circulação em todo o ambiente. Uma pergunta frequente é quanto à personalização em relação às aberturas. Vamos falar um pouquinho das portas dessa casa. O cliente optou por uma porta principal de entrada, uma pivotante, de 1,10 por 2,10. Ainda na sala e cozinha, uma porta dupla ou uma porta-janela, de 1,60 por 2,10. Na parte lateral da casa, ele vai fazer uma ampliação, logo vai ter uma garagem aqui. Então já foi projetada uma porta de acesso de 80 por 2,10. Todas essas, madeira de grápia maciça. Já o padrão interno é Angelim Semioca, padrão dos banheiros, de 60 por 2,10 e nos dormitórios 70 por 2,10. Lembrando que a gente aqui também consegue fazer de forma personalizada, aumentando o padrão dessas portas para, por exemplo, o acesso de um cadeirante. A gente colocaria portas de 90 por 2,10, facilitando então o acesso. Chegamos ao final de mais um tour técnico. Gostou dessa obra? Quer construir a sua? Entre em contato com os nossos consultores. Obrigado e até a próxima. Estamos aqui com o Thiago, proprietário da casa. De antemão, já gostaria de te agradecer pela disponibilidade. Em nome da Serrana Casas, muito obrigado por nos permitir fazer as imagens e divulgar essa linda obra que foi construída aqui para vocês. E conta um pouquinho para nós, como é que foi a experiência em construir com a Serrana Casas? Olha, Fabrício, foi uma experiência, eu te digo assim, que no início a gente era proprietário, no caso, uma casa alvenaria. Aí, na verdade, a minha esposa, né, disse, olha, o que tu acha da gente vir construir, né, uma casa de madeira, tipo um chalé aqui fora, né? E até então eu tava meio, né, assim, porque na verdade a gente teve duas casas alvenaria, né, nunca nessa casa, e quando ela me falava em casa de madeira, eu disse, meu Deus do céu, né, casa de madeira.
Só que eu não imaginava, no caso, um projeto tão lindo que nem ficou, sabe? Assim, porque eu imaginava casa de madeira, aquelas casas, tipo, antigas, né? Que falava madeira. Não que essa aqui não seja de madeira, só que é um diferencial, né? É uma casa diferenciada mesmo, né? Tanto é que quando começou a ser feita, no caso, o projeto da casa, eu fiquei, assim, extremamente satisfeito mesmo, né? Com o acabamento, com a mão de obra, né? Com o profissionalismo, no caso, e o comprometimento da Casa Serranas, né? Porque o contrato que eu assinei com a Casa Serranas, bem aquilo ali que eu assinei, no prazo, tudo certo, ocorreu tudo certinho, não me estressei no caso, sabe? Conforme a gente combinou no caso com o vendedor Marcelo, até por sinal muito satisfatório o atendimento dele, sabe? E o profissionalismo do Júnior, no caso, né? Que foi o carpinteiro que realizou o serviço, né? Da Casa Serranas aqui. Estou muito satisfeito mesmo com o projeto aí, satisfeito mesmo. E você, também quer construir a sua? A exemplo do Thiago, venha também ser feliz com a sua obra, com a realização do seu sonho com a Serrana Casas. Até a próxima!